pouquinho, eu gostaria de falar com vocês sobre um dos pontos de vista dessa questão de Ananias e Safira. A gente poderia analisar sobre uma série de pontos de vista, mas eu gostaria de falar um pouquinho do problema de autoestima de Ananias e Safira. Não seriam eles aceitos por partilharem menos? Dinheiro para ser alguém, ou seja, precisamos de coisas para sermos reconhecidos como pessoas? O pecado do disfarce, uma analogia com o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Pessoas que sofrem divididas entre o que são e o que deveriam ser. Pedro não decreta a morte de Ananias e Safira, como nós acabamos de ler. Eles morrem, de acordo com a minha leitura, por remorso. E, por fim, falar um pouco de coragem. Pode seguir ali, Estevão. Tem um detalhe, que os aparelhos só funcionam quando você liga, né? Essa é uma questão da tecnologia. Enfim, né? Esse quadro, eu me lembrei dele quando estava preparando essa mensagem, porque eu vi essa gravura do René Marguite quando eu fiz o meu vestibular em 98. E eles colocaram isso, mais uma música do Caetano, e diz: interprete essas figuras. E René Magritte foi um pintor belga, ele pintou uma série de quadros surrealistas, e Os Amantes, que é conhecida essa obra, ele coloca um casal com o rosto coberto, e uma série de interpretações que a gente pode fazer de um quadro desse. Eu digo que é um quadro em que duas pessoas se desconhecem e não se reconhecem em seus relacionamentos. Pessoas que se disfarçam. Pessoas que não conseguem demonstrar quem são, até mesmo em seus relacionamentos mais íntimos. Pessoas que usam máscaras. Pessoas que não conseguem ser verdadeiras. Pessoas que não conseguem dizer quem são de verdade. E o interessante desse quadro é porque nós estamos falando de pessoas que são amantes. E aí, para entender um pouquinho de Ananias e Safira. Ananias e Safira, a meu ver, usavam máscaras. E aí a gente fala um pouquinho de persona. Persona é um termo que Jung trabalhou bastante. Mais ou menos significa o que a gente projeta para fora, a face que o indivíduo usa lá fora no dia a dia dele. Do latim, máscara. Quando a gente fala em persona, a gente está falando de uma palavra que vem do latim chamada máscara. Então, a sua personalidade é a máscara que você usa e que os outros veem. Inclusive, tem gente que vem com aquela piadinha, né? Você sempre usa máscara ou você só veio hoje, né? Então, quando o cara é muito bonito, né? Mas persona significa isso em latim. E quando Jung começou a trabalhar esse conceito é porque ele sabe que as pessoas começam a interpretar papéis. E a gente interpreta um monte de papéis no nosso dia a dia. A gente pode interpretar o papel do cidadão correto e pagador dos seus impostos. Mas na hora de fechar o imposto de renda é que a gente sabe, de fato, quem que paga imposto ou não. A gente pode fazer o papel do homem sério, mas uma abridinha num site pode demonstrar quem que é esse homem sério. A gente faz o papel na igreja, e a igreja é um dos lugares onde a gente mais usa a nossa persona, porque a gente faz o papel do piedoso. E quem está aqui em cima tem que ser mais piedoso ainda. Tem a obrigação de ser mais piedoso. Esse final de semana eu estava em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, e aí eu conversando com um primo meu, ele, poxa, mas o pastor tem que ser aquele cara que tem uma unção diferente em relação aos demais. Eu falei assim, não, tem que ser o cara que serve todo mundo igual aos demais, porque o sacerdócio é universal. Se ele não entender isso, a igreja não entender, cria o mito. E aí cria a máscara, e aí cria a persona, e a gente vai interpretando um papel. E igreja é um lugar perigoso para isso, porque você já tem palco, você já tem público, e tem um irmão, amigo meu, que diz o seguinte, e a maior vantagem de tudo é que o público não vaia. Né? Então você prega aquela pregação horrível, ninguém vai chegar e falar, vai jogar tomate, ovo, a música desafina, mas ninguém vai falar assim, quero meu dízimo de volta.
né? Não vai ter esse problema. Então, é o melhor público que você pode ter para interpretar, né? Tem até uma música do Casting Crowns que fala sobre isso também, que ele fala sobre essa nossa máscara de plástico que a gente usa quando vinha à igreja, tudo bonito, cheiroso, né? E aí a gente começa a ver que isso pode redundar em algumas doenças. E tem uma doença interessante, que é esse negócio com esse nome complexo aqui, que a Raika gosta, a Josi, né? Transtorno dissociativo de identidade, transtorno de múltiplas personalidades, o vulgo dupla personalidade. De certa forma, todo mundo tem um pouco de dupla personalidade, não venha me dizer que você não tem. Quem não tiver um pouquinho, que atire a primeira pedra, né? Aquela coisa de assim, eu interpreto o papel e a gente encarna esse papel dessa persona que a gente está interpretando no nosso palco da vida real. E esse transtorno é quando isso começa a virar uma doença, quando isso começa a causar sofrimento, porque a pessoa não consegue ser consistente ao lidar com as situações do dia a dia. Essa interpretação de papéis começa a ficar tão pesada que ela começa a ceder e aí, de fato, a pessoa começa a ter personalidades muito diferentes expostas para o mundo. E aí isso acontece principalmente em situações dramáticas ou dolorosas. E aí vem aquela historinha do Jekyll and Hyde, né? O médico e o monstro. E aí eu me lembro de uma outra música do Petra que falava mais ou menos o seguinte: às vezes eu me sinto como Jekyll and Hyde, caminhando entre o pecado e a graça, entre o pecado e a graça. E às vezes eu me sinto como Jekyll and Hyde. E às vezes a gente faz muito dessa caminhada em que a gente faz o papel do santo, o papel do pecador. Ou como disse o pastor Eli, o do salvo e do não salvo. O do salvo e do não salvo. E a gente vai interpretando papéis. Até uma hora que isso começa a adoecer de verdade. E a pessoa começa a falar assim, eu não consigo mais sustentar essa máscara de um casamento feliz, sendo que eu chego em casa e nós nem dormimos mais na mesma cama. Eu não consigo mais interpretar o papel do servo de Deus se eu sei que quando eu fecho a porta do meu quarto, Deus não entra aqui. Eu não consigo mais fazer o papel do bonzinho se quando eu olho nos olhos de quem me conhece de verdade, sabe que ali tem um monstro. E Ananias e Safira começaram a sofrer um pouco com isso. Sofrer com um negócio chamado mentira, que também vira doença, esse chamado mitomania. E é por isso que eu queria falar um pouquinho de autoestima. Porque quando a gente fala em mentira, acredita-se que a baixa autoestima necessita de apreço ou atenção e a tentativa de se proteger de situações constrangedoras marcam o início desse negócio chamado mitomania, que, na verdade, é essa doença de não conseguir falar a verdade. A doença de não conseguir chegar e dizer, olha, eu não quero dar tudo para a igreja, me desculpe. Mas se Ananias e Safira conseguissem ser saudáveis, eles diriam isso, olha, Pedro, muito legal, muito bacana, esse negócio de vender, admiro quem faz, mas eu não consigo. Só que eles começam a se perder porque assim eles têm que manter de pé o papel dos servos piedosos na casa do Senhor. Por que que eles precisam desse papel? Porque eles têm um problema de autoestima. Ou seja, todos nós temos um pouco de Ananias e Safira em nós mesmos. Todos nós somos o filho mais velho da parábola do filho pródigo em algum momento da vida. A parábola do filho pródigo é interessante, eu gostaria de ler só 2 versículos com vocês, que diz o seguinte. No finalzinho da parábola, o filho mais velho diz para o pai, eis que eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, então, o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja,
por que você interpretou o papel do filho bondoso, se quando, na verdade, o que você queria era um cabrito para se alegrar com os seus amigos? Por que você nunca abandonou esse papel de ser o filhinho exemplar em contraponto àquele filho que foi gastar com meretrizes? Por que você não abandonou esse papel e veio falar comigo e dizer, pai, eu também quero, pai. Talvez eu não queira gastar com meretrizes, mas eu quero um bezerro cevado, um cabritinho, talvez. E nós fazemos este papel do filho mais velho continuamente, porque nós nos autoimpomos papéis de bondosos, de piedosos, de certinhos, quando, meu amigo, Deus sabe quem você é de verdade. E a coisa mais doentia que pode haver para o ser humano é querer se auto-enganar. É o cara querer olhar no espelho e falar assim, eu sou bonzinho. Não é. É o cara querer chegar na igreja e falar assim, pô, eu sou bonzinho. É o cara subir no púlpito para pregar e querer dar lição de moral, porque se acha o tal. Não presta. É pecador. Mas tem que exercer um papel, porque tem um problema de autoestima. Porque o que vão pensar de mim se eu for um pastor que chega e fala para as pessoas que eu também preciso de férias? Vão achar que eu sou o quê? Que eu preciso de descanso? Não. Sou um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Se eu disser para as pessoas que eu estou com um problema no meu casamento, vão pensar o quê de mim? Não, mas isso... O pastor não pode ter esse tipo de problema. Se eu disser para as pessoas que eu estou doente, com solidão. Minha mãe é pastora de uma igreja e durante muito tempo ela sofria com isso porque, principalmente para uma mulher, é muito difícil encontrar parcerias. E foi muito bom quando eu e minha mãe conseguimos construir uma parceria. Porque minha mãe também tem as suas fragilidades. E precisa de amigos para chegar e falar assim, filho, tá difícil. Tem dias que, olha, não é fácil. E olha que minha mãe é uma workaholic da fé. Ela trabalha 7 dias por semana na igreja. Mas todos nós temos momentos em que esse papel não aguenta mais em ser interpretado. Mas a gente insiste, porque a gente fica com aquela voz que diz assim, não, se você demonstrar quem você é de verdade, as pessoas não vão gostar de você. Se você disser o que você pensa, as pessoas já não vão ter tanto apreço por você. Se você disser que você não vai doar tudo, Ananias e Safira, já não vão considerar vocês líderes tão piedosos, e talvez você não vire presbítero da igreja primitiva, Assembleia de Deus, de Jerusalém, da 15ª região, Ministério de Madureira. E aí o cara começa a interpretar esses papéis. Vou falar aí nessas coisas de nome, né? Ontem, brincando com as minhas sobrinhas, eu falei, olha, amanhã vamos comigo à igreja porque eu vou pregar na sede mundial da Comunidade de Jesus. Aí elas, nossa tio, na sede mundial, aonde que fica essa sede mundial? Eu falei, não, esperem, vocês vão ver a sede mundial da Comunidade de Jesus. E aí vem remorso. Remorso é esse sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral, pessoal ou não, que obedecem. E aí é importante deixar clara a distinção entre remorso e arrependimento. Porque arrependimento é algo em que eu encaro o meu pecado, mas eu vejo uma porta de saída. A gaiola está ali dando a volta, mas tem uma porta que diz assim, olha, dá para sair dessa gaiola. O remorso, ele diz assim, não, a gaiola está fechada, trancada, tem um cadeado e você está de mãos atadas. Você não sai daí. E essa gaiola está embaixo d'água. Ou seja, por não apresentar alternativas de correção de rumos, o remorso se diferencia do arrependimento. Quando Jesus vem batendo duro, João Batista batendo duro, Deus batendo duro através dos profetas, Deus sempre diz,
Voltem, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados. É João Batista dizendo: arrependam-se, arrependam-se. É Jesus dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. É Jesus dizendo assim: olha, está tudo errado, mas dá para mudar. Dá para encontrar uma solução, tem uma saída. Agora o remorso está dizendo assim: não, querido, não tem saída. É o acusador batendo na porta e falando assim: olha, acabou para você. Sabe qual é a única alternativa? Se mata. Ou então, algumas pessoas cometendo suicídios espirituais, de dizer assim: olha, a coisa ficou tão feia, você não tem mais ambiente na igreja, porque descobriram quem você é, a máscara caiu. E aí a gente vê a distinção entre Judas e Pedro. Porque a acusação sobre os dois foi muito pesada. Eles, nada mais, nada menos, tinham traído aquele a quem eles tinham seguido durante 3 anos. Aquele a quem eles ouviram durante 3 anos, dia e noite, falando assim: olha, eu sou filho de Deus. Eu vou derrubar aquele templo e reconstruir em 3 dias. Eu sou o Messias. É aquele Pedro que tinha acabado de dizer: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Judas que guardava um dinheiro em que ele falou assim: poxa, eu tive lá no dia em que eu vi que não tinha dinheiro para alimentar aquela turma toda, e o cara pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 homens. Não dá para eu dizer que eu não conheço esse Jesus de Nazaré e de repente eu traí ele com um beijo. E Pedro, então, começa a chorar amargamente, porque ouviu ainda esse mestre dizer: olha, você disse que vai até o final, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Só que a diferença é que tomado pelo remorso, falou: eu não tenho mais saída, não tem alternativa para mim, eu vou me matar. Outro talvez até tenha ouvido essa voz, mas ele teve a oportunidade de ficar vivo mais 3 dias para se encontrar na praia com Jesus e ouvir Jesus dizer 3 vezes, não por coincidência: Pedro, tu me amas, então pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. E ele então lembra que 3 vezes negou e diz: mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E naquele momento ele abre a porta, deixa de ter remorso e vive um arrependimento sincero. E a gente vive com pessoas na igreja que não se perdoam, que interpretam papéis, que usam máscaras, porque não conseguem se perdoar. Porque não conseguem ouvir a doce voz de Jesus dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem gente demais adoecendo nesse mundo, demais. Porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, liberte-se do remorso. Liberte-se do remorso. Mas eu não dei dízimo e eu fico aqui ainda fazendo o papel de que o Senhor vai me abençoar, vai me prosperar. Meu querido, as coisas velhas se passaram, é o momento de se arrepender hoje. Dobra o teu joelho, clama ao teu Deus, fecha a porta do teu quarto, porque ninguém precisa ver isso. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá e te recompensará. Deus não é um Deus de acusações para pisotear. Essa imagem de um Deus cruel que fica lá pisando e fala assim: você não quer ir para a igreja no domingo? Você foi assistir São Paulo e Palmeiras, olha aí. Você estava torcendo para o seu time ser campeão. Vou te falar, ele teve que comprar uma meia dúzia de árbitro. Não citei nomes, porque eu sei que está sendo gravado, essas coisas assim, eu tenho um receio gigantesco. Mas
Tem gente que fica com aquela culpa, aí o cara fica com a culpa a semana inteira. Aí ele acorda na segunda, aí o carro não pega, ele fala, olha aí, ó, não fui para a igreja. Não fui para a igreja, olha aí. Né? Que é a macumba gospel, né? O cara, ele fica naquela... Ui, meu corpo não está mais fechado. Aí o time dele perde na semana, ele... Ai, Jesus. E aí, que eu falo com vocês sobre uma igreja que é chamada a viver com coragem. Essa igreja que é chamada a viver com coragem é uma igreja que é chamada a ter coragem para denunciar o pecado. Quando Ananias e Safira vieram ali fazer a interpretação de um papel, Pedro poderia chegar e falar assim, peraí, né? E eu acho que é a conta que muitos líderes fariam nos dias de hoje. Cá entre nós, viu? O cara ia falar assim, deixa eu ver. O Espírito Santo está me falando aqui que eles venderam por 300 mil e estão dando 200. Melhor 200 na mão, Senhor, do que nada. Né? Alta do dólar. Está meio complicado. Então é melhor eu garantir aqui esses 200, Senhor. Sabe como é que é, né, Senhor? E aí tem gente que entra nessa questão de deixar para lá. E esse deixar para lá não é porque eu concordo com aquelas igrejas como eu vivi na minha infância, que chegar e falar assim, chama a irmã fulana de tal, chamamos aqui à frente a irmã fulana de tal, irmã fulana de tal está em pecado. A igreja, então, vamos aqui orar pela irmã fulana de tal, porque a irmã fulana de tal engravidou, solteira. Quem aqui é a favor de que a irmã seja excomungada da igreja? Ah, não, tem que excomungar. Não, ou então essa irmã vai ficar em disciplina, né? Eu lembro que era o termo que se usava, a irmã vai ficar em disciplina do Senhor e tal. Deixa a pessoa lá em disciplina. Né? E aí mata a pessoa, esculhamba, e aí faz isso para mostrar aquele papel da santidade que está aqui. Na verdade, o que Pedro faz é denunciar um pecado que, primeiramente, não iria matar a igreja, iria matar Ananias e Safira. Há pecados cometidos no meio da igreja que precisam ser enfrentados. E aí todo mundo fala, pecado sexual, mas esse exemplo de Ananias e Safira é um bom exemplo. É o pecado de alguém que não quis repartir o que tinha. E pior do que isso, que Pedro coloca ali bem claramente, é assim, meu amigo, o dinheiro já era seu. A propriedade era sua. Você não precisaria vender. E se vendesse, você não precisaria doar tudo. Mas o que levou você a ter minhoca na cabeça para chegar aqui diante de Deus? Não é de mim, Pedro. É mentir para o Espírito Santo. Você acha que você pode enganar os pastores da igreja, os presbíteros, os apóstolos, você pode enganar todo mundo, mas o Espírito você não engana. Ananias, o que te levou a pensar isso? E aí, Ananias, quando Pedro fala isso, Ananias cai morto, de remorso, porque fala, eu não aguento mais suportar este papel de dupla personalidade do santinho e do pecador. E a igreja precisava deste testemunho de Ananias e Safira para que as pessoas entendessem, se tem um lugar onde eu tenho que ser quem eu sou de verdade, este lugar é a igreja. A igreja mata pessoas porque às vezes quer cobri-las de uma capa de religiosidade. É o cara que acha que é certinho, que é bonzinho, a igreja vai impondo a religiosidade, mas ele ainda tem dificuldades com a ganância dele, até um dia que esse escorpião que existe na sua alma vai lá com com seu gancho e pica, porque aquela era a sua natureza não tratada. Nosso pecado nós podemos esconder de todo mundo, mas não esconde do Espírito Santo. E enquanto não enfrentá-lo, ele não vai ser extirpado do nosso meio.
Quando Deus fala com Ananias e Safira, é para dizer assim, olha, eu não vou admitir isso dentro da igreja. Gente que vem com uma capinha para mostrar que é bom. Diga que você não queria dar tudo, Ananias. Seja corajoso para isso. Porque o primeiro passo para nós nos libertarmos das nossas dificuldades é encarar os nossos defeitos. Se ele tivesse feito isso, Pedro ia falar assim, olha, Ananias, você devia fazer como os outros. Mas se você não consegue, Ananias, Deus vai te ajudar nas suas limitações, porque Ele sabe o que é isso. Ele foi tentado nisso. Ele não pecou, mas Ele pode nos ajudar, porque Ele foi tentado em tudo. E a igreja precisa encarar esses pecados. A igreja precisa ter coragem para partilhar. E como é difícil isso. Coragem para pegar e vender tudo e partilhar, para abrirmos mão dos que nos apegamos. Meu querido, eu acho que assim, salvo exceções, eu sendo o primeiro, se a regra fosse tem que dar tudo, senão morre, eu acho que provavelmente eu teria grande chance de morrer lá naquela igreja primitiva. Porque eu vou confessar, eu teria muita dificuldade se alguém chegasse e falasse assim, Marcos, vende tudo, tudo. O patrimônio que você mora, que você tiver guardado, o teu patrimônio, o teu carro. Vende aquelas camisas do São Paulo, que é o maior patrimônio que você tem. Vende tudo, tudo, tudo. Vende tudo. E entrega lá, no pé do pastor Gerson. No pé do pastor Gerson. Aquele pezão grandão, vai caber. Um monte de dinheiro vai ficar ali no pé dele. Entrega lá. Se alguém aqui falar assim, não, eu venderia tudo, entregaria tudo, tudo, tudo. Hoje, Marcos, se você falar assim, entrega, eu não vou nem falar. Estou me tentado a falar, mas não vou nem falar. Para você não se sentir pressionado a isso. Mas eu gostaria de conhecer alguém, e são raríssimos os casos. Então isso quer dizer que assim, quem não vender tudo vai para o inferno? Não! Ananias e Safira morreram porque não conseguiram reconhecer que eles não eram essa coisa toda. Eles não tinham essa fé tão grande de vender tudo. Meu querido, não adianta a gente querer exercer um papel que nós não conseguimos suportar. É melhor você chegar e falar assim, Senhor, eu não consigo, porque eu não sei quem vai sustentar minha família amanhã. Senhor, eu não consigo dar meu dízimo porque não me sobra dinheiro, Deus. E não adianta eu querer dizer que é porque eu tive problemas e chegar lá na frente e falar assim, não, dê seu dízimo, aleluia, glória a Deus. Deus está querendo agir na sua vida para dizer assim, não está sobrando, eu te entendo, então vamos lá. Tem alguma coisa que a gente precisa mudar na sua vida para sobrar. E para você entender que o dízimo não é sobra, mas é primícia. Ah, Senhor, mas eu tenho dificuldade para partilhar, porque eu sempre vou olhar para aquele cara que não trabalha, não faz nada, e eu me matando para dar dinheiro para ele. Seja sincero e fala, Deus, eu não consigo dar dinheiro para esse cara que eu sei que trabalha muito menos do que eu, todo saudável. E Deus está falando assim, então vem, filho, que eu quero te explicar algumas coisas. Ah, meu querido, como é libertador ter coragem para se abrir e para deixar de lado aquilo que está nos prendendo. E a igreja também precisa de coragem para acolher os que sofrem, porque sabem que devem partilhar, mas não conseguem. E aí eu extrapolo somente a questão da partilha, mas a igreja precisa ter coragem para acolher as pessoas que não conseguem se encaixar no modelo, no padrão. E a gente tem gente com esses problemas por conta das mais variadas causas. Tem gente que consegue viver um casamento certinho, ter uma vida digna, e às vezes o cara nem é cristão. Tem gente que tem dificuldade para isso. E cada história, só você e Deus sabe cada história de cada um. É o cara que ele tem dificuldade de manter um relacionamento em pé, não é somente porque ele é um safado, mas porque o modelo que implementaram na cabeça dele a vida inteira é de que relacionamento com mulher era daquele jeito, de que mulher era puramente um objeto de prazer. Tem gente que tem dificuldade com dinheiro porque viveu privações severas, e quando consegue ter alguma coisa, fala assim, não, eu não vou dar, porque vai faltar. E a igreja precisa ter coragem para acolher os que sofrem.
Criar um ambiente em que o pecador seja confrontado pelo pecado, mas se sinta acolhido em suas fraquezas. A igreja precisa ser este lugar onde eu posso olhar para cada um de vocês e falar assim, é tudo pecador. E vocês olharem para mim e falar assim, é pecador também. E a gente sabendo que assim, olha, ninguém está interpretando o papel, mas juntos estamos caminhando nas nossas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus gosta de gente que consegue se mostrar fraca, porque quando essa pessoa se mostra fraca, é quando ele diz, a minha graça te basta. É este Paulo tão cheio do Espírito Santo, um homem que escreveu tantas e tantas maravilhas, que teve a oportunidade de chegar ao terceiro céu, ouvir de Deus, olha, esse espinho vai ficar aonde está, porque eu sei que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Igreja que é cheia de santinho, não é que não existe, é uma mentira. E se existe algo que Satanás tem, é mentira. Se tem algo que ele é pai, é da mentira. Se tem algo que ele criou, a única coisa é a mentira. E se tem algo que o Espírito Santo não admite dentro da igreja, é mentira. Por isso a igreja precisa ter coragem de ser essa igreja e falar assim, mas lá na tua igreja tem aquele cara que já foi preso? Tem. Na tua igreja tem aquele cara que já está no terceiro casamento, inclusive 2 desses casamentos eram com gente lá da igreja, está lá. Mas e aquele cara que está desviando e voltou agora para a igreja, e vocês aceitaram? Aceitamos, porque quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas é para continuar assim? Não. Nosso evangelho é muito claro no sentido do modelo que nós devemos seguir. Porque o nosso evangelho está dizendo assim, sede santos porque eu sou santo. O zelo da tua casa me consumirá. Mas esse Deus sabe que eu tenho um Jekyll e Hyde lá dentro de mim. Por último, autoestima é esse valor que a pessoa dá a si mesma. E a autoestima, antes de tudo, é um mandamento. Porque Jesus está dizendo, ama teu próximo como você se ama. Se não é motivo suficiente você se amar por si mesmo, ame-se por amor ao próximo. Ame-se porque se você não se amar, você não tem capacidade de amar os outros. Se você não conseguir se olhar no espelho e falar assim, eu me aceito do jeito que eu sou, com as limitações que eu tenho. Se você não tiver essa capacidade, você não tem capacidade de amar outros. Um psicólogo chamado Carl Rogers, ele dizia que a raiz dos problemas de muitas pessoas é que se desprezam e se consideram seres sem valor e indignos de serem amados. Pessoas vivem doentes porque não conseguem ver o seu próprio valor. Só pode ter uma razão em alguém ficar morando na Cracolândia, dormindo na sarjeta, comendo lixo, é porque essa pessoa não consegue se dar valor. Se existe uma razão em uma pessoa viver em alguns quartinhos, como eu fui ontem, numa ocupação em que o cara não tem uma cama, é esgoto entrando pelo quarto dele, e mesmo assim ele ficar lá dentro, é porque ele não se ama. Alguns estudos, inclusive, mostram que drogas, promiscuidade, violência escolar, todos têm raízes na baixa autoestima. Quando o cara vai buscar drogas, é porque ele não consegue ter autoestima de falar assim, eu não preciso de drogas, meus amigos. Mas todo mundo aqui da turma vai usar, mas eu não vou usar. Problema seu. Mas você vai ser o diferentão. Eu me lembro quando eu era adolescente, que a coisa mais rica que minha mãe me deu foi autoestima. E eu sempre peço isso a Deus, Senhor, me ensina a dar autoestima para Amanda, porque é o que vai capacitá-la a chegar numa escola e todo mundo fala assim, mas todo mundo aqui está saindo com a namoradinha e está indo num lugar legal e a mãe dela vai sair, a gente vai junto. Eu não vou. Mas você é um quadrado.
Beleza. Eu prefiro ser quadrado, sozinho, e ir para o céu. Eu me lembro que assim, o pessoal ficava tirando sarro de mim, porque aí menino é aquela coisa. Não vê a revista pornô, então, será que é homem? Já é São Paulino, não vê ainda as revistas, vai pensar o quê? Todo mundo já começava aquela coisa. Falou, não preciso disso. E aí a gente vai vendo que droga, promiscuidade, até violência escolar tem raízes na baixa autoestima, que a pessoa não consegue se amar. E aí ela só consegue existir em função do outro. Por isso ela interpreta um papel. E aí a gente lembrando que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus poderia fazer o homem de qualquer outra forma, porque a sua criatividade não tem limites. Poderia fazer o homem de uma forma mais utilitária, de uma forma mais simplista, mas Ele faz a sua imagem e semelhança. Porque Ele sabe que esse homem precisa lembrar que ele é a imagem de Deus. Quando a gente chega na Cracolândia e vê o que o diabo faz com o ser humano, quando chega numa favela, quando chega num trabalho com pessoas que vivem na prostituição, a gente vê o que o diabo tem prazer em destruir esta imagem de Deus. E Deus dizendo assim, meu querido, se posicione. A autoestima dá a capacidade para a pessoa, inclusive, de ela se posicionar quando ela está errada. E aqui não é defender o erro. Não é dizer assim, que bacana o cara que chega e fala assim, não, eu realmente saio com várias mulheres apesar de ser casado e eu não tenho vergonha disso. Ainda bate no peito assim, eu não tenho vergonha. Mas o que Deus está dizendo assim é que, meu amigo, é melhor o cara ser sujo do que o cara ser morno. Apocalipse várias vezes está falando isso, assim, quem é sujo, suje-se mais ainda. Faça as coisas, mas faça com convicção. E a gente sabe que o dinheiro, muitas vezes, é um determinante dessa personalidade. Porque a crise que a gente está vivendo está mexendo com a autoestima das pessoas. É o cara que ele diz assim, é o Marcos Sabiá da empresa tal. Nossa, Marcos Sabiá da empresa tal. E eu vivo isso, porque dizer onde eu trabalhava há 2 anos atrás e hoje tem significados diferentes. Tem gente que está entrando em colapso com isso. Tem gente que começa, vou trocar de empresa. Porque as pessoas vão assumindo o sobrenome da empresa onde trabalha, se a empresa for grande. Se a empresa não for grande, ele não assume. Né? Mas se a empresa é grande, aí o cara estufa o peito para dizer, não, estou falando de tal, da Johnson & Johnson. Uma das empresas da Odebrecht é a Braskem, que é a maior petroquímica das Américas. Né? E eu me lembro, quando ela foi fundada, consultor tem essas coisas de falar em inglês, né? Aí o pessoal ligava assim, você trabalha na Braskem? Ela falava, nossa, que chique. Ou então na Odebrecht. Né? Então, assim, o cara ergue o peito. Aí o cara perdeu esse emprego. Ele se perdeu porque ele só existia porque ele era o fulano de tal da empresa mais reconhecida no mundo em termos de desenvolvimento de softwares. Aí ele perdeu esse emprego, ele virou um Zé Ninguém. Ou então o cara era o cara porque ele era o cunhado que chegava no domingo, no almoço, com a sua SUV, 4,3 litros, um consumo de 200 mililitros de gasolina por quilômetro rodado. Né? Então, o cara vinha lá, chegava e todo mundo assim, nossa, bem sucedido rapaz, hein? Esse é o homem que deu certo. Aí a vovó ainda fala assim, esse é o marido que eu queria para minha filha mesmo. Que rapaz bacana. E, de repente, ele vai ter que se desfazer porque ele não consegue mais pagar o carnê da SUV. Ele perdeu o emprego. E aí a sua autoestima vai lá no sapato. E uma coisa que eu vejo com as pessoas quando perdem o emprego pior efeito, muito pior do que o financeiro, é essa perda da autoestima. É essa perda da dignidade de poder ir para um lugar e falar assim, onde você trabalha? Eu estou desempregado. Inclusive, eu tenho um bom currículo, caso você queira me indicar para algum lugar,
eu vejo que assim, isso machuca principalmente o homem, porque o homem vê no trabalho a sua dignidade, é por isso que ele assume o sobrenome da empresa como o seu próprio sobrenome. E aí ele começa, onde você trabalha? Eu estou num projeto novo, na verdade ele está desempregado. Mas aí é difícil, e a gente dá risada, mas é uma coisa que mata o cara. E tem gente que vai entrando num ciclo, porque assim, um mês assim, não aguenta, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí já começa aquele papinho, fala assim, 1 ano desempregado? Então não é só porque ele não deve gostar muito de trabalho, não. Ele deve ser um cara meio difícil de lidar, porque uma pessoa não fica tanto tempo. E aquilo vai massacrando o cara. E aí por isso que ele usa aquele papel de dizer assim, não, eu estou num projeto novo, estou desempregado. E não tem pecado em dizer isso. Só que a sua autoestima não permite que ele faça isso e ele vai adoecendo. Tem uma série, inclusive, da HBO, que passou algum tempo atrás, que contava a história de um executivo que ele perdia o emprego e ele não contava para a família. E a mulher dele não era Raika, né? Era uma mulher que gastava os tubos. E ele não conta para a família, então a mulher continua gastando os tubos. Aí o único jeito que ele encontra já que ele sai todo dia de manhã cedo, arranja algum lugar para ir, inventa alguma desculpa, porque ele não pode dizer para a família que ele perdeu o emprego, ele começa a se envolver com o crime, porque é a única forma de manter aquele padrão de vida. Porque ele não pode dizer que ele perdeu o emprego. E é por isso que eu digo que a igreja precisa de coragem para acolher esses que sofrem. Muito mais do que ser a igreja que vai querer dar lição de moral nas pessoas. Meu querido, não estou dizendo isso, não me interprete mal, de que assim, a gente vai admitir qualquer padrão de conduta. Você sabe que não. Você sabe que Jesus de Nazaré não admitia o adultério. Mas olha a postura que ele teve em relação à mulher adúltera. Você sabe que Jesus de Nazaré não aceitava o desvio de dinheiro. Mas olha a postura que ele teve com Zaqueu. Você sabe que Jesus de Nazaré não admitia a traição. Mas olha a postura que ele teve com Pedro. Ou seja, se eu vou te pedir alguma coisa na manhã de hoje, é para você ter coragem de ser quem você é diante de Deus. Coragem de poder dizer assim, Senhor, eu tenho dificuldades na minha vida sexual e sou vítima disso. Me ajuda nas minhas fraquezas. Coragem para dizer assim, Senhor, eu não consigo administrar meu dinheiro. E eu recebo o meu salário e não tenho mais dinheiro nenhum porque eu estou no cheque especial. Cai na conta, o limite já engole tudo. Não me sobra 1 centavo, Senhor. E eu até queria dar o dízimo, mas eu não tenho dinheiro. Senhor, eu queria ser um marido melhor para minha esposa, mas quando ela fala alguma coisa que eu não gosto, já é o bastante para eu descarregar um caminhão de lixo em cima dela. Ao invés de fazer o papelzinho do marido bonzinho, do irmãozinho santinho, do homem bondoso e caridoso, seja sincero, porque esse é o primeiro caminho para que você seja liberto. E o que Jesus quer, o que o Filho veio fazer é para que você seja verdadeiramente livre, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Nosso trabalho na segunda-feira, por exemplo, é para isso. É para gente que não tem vergonha de dizer que está sofrendo. Porque a outra alternativa que sobra é continuar morrendo aos poucos. E aí eu te convido a ter coragem, para ao invés de fazer como Ananias e Safira, interpretar um papel, de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sei que eu não consigo partilhar, me ajuda.